Bom, a gente volta a falar do ato do Dia do Trabalhador, porque Lula voltou a defender o veto à desoneração da folha de pagamento. Na visão do presidente, a medida não traz ganhos reais aos trabalhadores. A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha, quando o trabalhador ganha, mas fazer desoneração sem que eles sequer se comprometa a gerar um emprego, sem que ele sequer se comprometa a dar garantia para quem está trabalhando, eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. Geraldo Alckmin não discursou no evento. Usando o boné da Central Única dos Trabalhadores, o vice-presidente ouviu Lula dizer que é um presente tê-lo ao seu lado no governo. Eu quero reconhecer na frente de vocês o trabalho extraordinário que o Alckmin faz como vice e como ministro da Indústria e Comércio. E quero reconhecer que ele tem prestado um trabalho extraordinário. Eu, de vez em quando, eu fico pensando que Deus é muito generoso comigo de colocar um companheiro como o Alckmin para trabalhar junto comigo, porque ele tem experiência, tem decência e está comprometido com a nossa causa. E aí, Piotr, será que rende um meme aí? Geraldo Alckmin usando o boné da CUT mais uma vez? Toda vez que a gente vê o Alckmin assim, parece um clone dele, né? Parece alguma coisa, porque óbvio que a gente tem que rememorar aqui o ex-governador de São Paulo e tudo que ele disse. E ele está com o boné da CUT. A CUT fazia tudo que podia contra o governo dele, de austeridade. É bom lembrar, eu citei aqui, nessa licitação, acho que se não me engano, de quem fez uma licitação recentemente, o IBGE, né? Para poder comprar coisas para fazer coquetel, aqui no Palácio 6 milhões exatamente. O Palácio dos Bandeirantes, na gestão Alckmin, e obviamente por razões muito esperáveis, óbvias, né? Que tinha muito evento lá, era cafezinho e água. Cafezinho, eu estou dizendo, xícara de café coado, tá? Cafezinho e água, não tinha mais nada, não tinha bolachinha, não tinha nada. Tamanha preocupação de austeridade, o Estado foi recuperado do ponto de vista das contas públicas e tudo mais, começou com o Mário Covas, este sim sofreu na pele a tragédia que tinha sido o governo anterior de Quércia e depois Fleury, né? Mas Alckmin deu sequência a essa questão de austeridade, agora aparece ali. Agora, falando sobre a questão da desoneração, o presidente Lula, ou ele não entende do assunto, ou ele faz que não entende, porque ele falou nada com nada ali. Vamos lá. Ele diz assim, é o dinheiro para os ricos. A desoneração, o empregador só pode pagar menos imposto se ele contratar alguém. Então, como ele contrata a pessoa, ele, digamos, repassa menos, porque foi desonerada a contratação na folha de pagamento. Se ele não contratar, ele não recebe o benefício, ou seja, ele deixa de pagar quando ele contrata, ou seja, já gerou o emprego. Como assim esse dinheiro vai para a elite ou vai para o empresário? Não vai nada, não tem como ir, porque ele primeiro precisa gerar o emprego para depois, lá na folha de pagamento, ele diz assim, olha, segundo a lei X, esse setor está desonerado de pagar tanto de imposto por funcionário, da folha de pagamento, ou seja, no emprego formal. O presidente, óbvio que sabe disso, e se não sabe também, está fazendo o quê na cadeira presidencial? E fala esse tipo de coisa assim, né, com uma desfaçatez. É uma bobagem atrás da outra, porque isso é uma bobagem. Eu vou insistir, me permitam aqui. Não tem como, não é um dinheiro, aí eu repasso esse dinheiro para você e você gera emprego. Não, é uma desoneração, ou seja, em vez de onerar, que é uma função, um direito que o Estado tem, neste caso, ele não onera, ele desonera, mas você precisa contratar antes. Aí, por empregado, se você pagaria X de impostos, você paga X menos alguma coisa, que é exatamente o percentual da desoneração, que pode ser maior ou menor, dependendo do setor. Esta é a lógica. E o presidente cita como esse dinheiro fosse repassado para A ou para B. Não, o Estado abre mão de receber mais impostos, como ele faz na Lei Rouanet, por exemplo. Eu abro mão de receber impostos para que você produza. Mas no caso da Lei Rouanet, há sim um dinheiro que sim é uma renúncia fiscal, mas o dinheiro vai para o produtor da obra cultural. Neste caso, simplesmente ele deixa de repassar ao governo porque ele gerou um emprego, ou milhares, tanto faz.
E aí o presidente faz esse discurso completamente desconexo da lógica do mínimo. Ou seja, ele não sabe nem o que é a desoneração. Ou faz que não sabe, eu não sei o que é pior, não saber ou fazer que não sabe. Mas as duas coisas são terríveis, horríveis e, obviamente, que longe da liturgia ou do mínimo que se espera do presidente do país. Pois é, Cauti, quero te ouvir. O primeiro, Lula defende o veto à desoneração da folha de pagamento, que a gente pode traduzir como um desconto aí na contribuição, um desconto, uma isenção. É uma renúncia fiscal num percentual para que o emprego seja gerado ou seja mantido. Para 17 setores aí da economia, mas também para os municípios. E também queria trazer mais uma outra informação, porque o Lula também nesse evento hoje sancionou o reajuste da tabela do imposto de renda, né? A faixa de isenção, então, foi estendida para quem ganha até 2 salários mínimos no valor, então, de R$ 2.824. Não, pois é, Paula, é uma cara de pau, assim, do presidente, aliás, uma cara de titânio, porque essa história da desoneração é surreal a gente ouvir isso do presidente Lula, sendo que quem assinou a desoneração, quem começou a desoneração, foi a presidente Dilma, em 2012. Foi a presidente Dilma Rousseff, que, obviamente, com todo o PT junto, que assinou e depois confirmou em seu segundo mandato a desoneração, que foi mantida pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro, e hoje o governo Lula só quer acabar com esse desconto fiscal, desconto tributário, que de fato teria vários pontos para ser criticado, mas de fato melhora a competitividade de alguns setores econômicos, um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, esse é o objetivo da desoneração, melhorar a competitividade das empresas, e o que acabar com isso não porque quer beneficiar os trabalhadores, mas simplesmente porque quer arrecadar mais. O governo está desesperado em tirar o máximo possível do bolso dos brasileiros, porque está gastando sem freio, né? Há estatísticas que mostram como o gasto público brasileiro está aumentando a níveis até superiores ao período da Dilma Rousseff, que foi um desastre das contas públicas e entregou a pior crise econômica do Brasil desde 1929. Foi um caos fiscal naquele período. Estamos caminhando lentamente, progressivamente, mas inexoravelmente para esta direção. Então o governo está desesperado em arrecadar o máximo possível em todos os setores possíveis. Começou no passado criando novos impostos, desde o imposto sobre fundos de investimentos exclusivos, até decretos que criam impostos sobre a exportação de petróleo, até impostos sobre as roupinhas importadas da Shein, que inclusive vão voltar a ser taxadas de novo, terá mais impostos sobre roupas da Shein ou da AliExpress ou de outras empresas que importam produtos do Brasil. Então o governo está olhando para todos os setores econômicos e pedindo desesperadamente paguem mais impostos, porque precisamos financiar esse gasto. E mesmo assim consegue fechar as contas públicas no vermelho profundo. Então é uma hipocrisia sem fim aquilo que o presidente Lula falou, porque é mentira que a desoneração favorece os mais ricos, porque ela favorece, sim, os mais pobres, os trabalhadores, porque permite contratar mais. Acaba com a desoneração, vamos ver quantas empresas serão obrigadas a demitir seus funcionários, ou também prefeituras terão problemas também com o seu funcionalismo pela ausência dessa desoneração. E ponto número 2, a desoneração que, segundo Lula, favoreceria os mais ricos, quem assinou foi a presidente Dilma Rousseff. Agora, ou Dilma Rousseff virou uma ícone do capitalismo selvagem, assim como o Alckmin virou um ícone do sindicalismo mais duro e puro. Inclusive, eu queria só terminar, Paula. Quando eu vejo o Alckmin com o boné da CUT, Piotr, você tem mais experiência do que eu, mas assim, me parece quase uma heresia, né? Ver o Alckmin com o boné da CUT, é o fim da picada. A gente viu o Alckmin defendendo o Lula, achava que era já o máximo possível. Agora, com o boné da CUT, só falta uma camiseta do PSOL e teremos o combo completo do Alckmin, né? Mas eu me lembro, eu estava num evento no final de 2022, logo após que o Lula ganhou as eleições, e o Alckmin estava discursando. E ele falou claramente que não haveria em nenhuma hipótese a volta do imposto sindical. Isso foi em novembro de 22. Inclusive aqui, temos até matéria sobre isso. Não vai voltar imposto sindical, então não teremos retrocesso na reforma trabalhista. E hoje, 1 ano e 6 meses depois, se apresenta com o boné da CUT. Então assim, de novo, ou é senilidade ou é muita cara de pau, né? Porque inclusive, e só para terminar de vez agora,
quando o Alckmin era governador do estado, era quase uma batalha cotidiana com os sindicatos aqui em São Paulo, né? Eu me lembro, inclusive, Binha, vamos mostrar como é que era o relacionamento do Alckmin com os sindicatos aqui em São Paulo. Quando havia greve dos professores, só faltava o Alckmin mandar a força policial, né? Havia greve de meses dos professores brasileiros, professores paulistanos, e o Alckmin simplesmente se recusava muitas vezes a negociar, era mais duro. Ou seja, vivemos em tempos estranhos onde a hipocrisia domina e as notícias falsas se tornam no palanque da presidência da República, né?